A paz do Senhor, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje estamos dando início ao primeiro podcast aqui do IMMG. E nada melhor do que a gente conversar, entrevistar o nosso querido pastor Tiago, que tem uma história aí vasta para contar para todos vocês a respeito da vida dele, de como ele iniciou a igreja e de tudo que ele passou. Porque olha, esse pastor passou por tantos milagres, viu? Que só ele mesmo para dizer. Então vamos lá, vamos conversar com o pastor Tiago. Pastor, seja bem-vindo. Espero que hoje seja um dia muito especial para o senhor, que a gente possa conversar e fique à vontade para falar o que o senhor quiser. Pastor, conta pra gente, como que se deu início a ideia ou como que Deus falou com o senhor para iniciar assim a vida evangélica, né? Por favor. Pai Senhor, Carol, quero dar um Pai Senhor para os irmãos que estão nos assistindo. Eu digo que, olha, foi bem complicado, porque o início da nossa igreja, da IMMG, ela aconteceu bem no período da pandemia, né? Não foi algo premeditado, né? Nós começamos com a igreja quando nós começamos a buscar o Senhor, que as igrejas estavam todas fechadas, com aquela proibição de não poder ter aglomeração e tudo mais. E as igrejas precisaram se fechar e nós começamos a ir para o monte buscar o Senhor, porque tinha uma necessidade muito grande mesmo de adorar o Senhor. E nós começamos a ir para o monte orar, eu e a pastora Vanessa, e nós começamos a buscar o Senhor e foram se achegando algumas pessoas. E naquele lugar ali as pessoas começaram a se render a Jesus, né? E era uma coisa muito linda, muito maravilhosa, porque as pessoas começaram a aceitar Jesus, elas queriam um lugar para cultuar e elas queriam a igreja do pastor Tiago, queriam uma referência nossa. E nós já estávamos numa igreja e a gente falava para as pessoas estarem indo até a igreja que nós congregávamos, mas eles não queriam. Eles queriam uma igreja que tivesse com a nossa liderança, que tivesse, eu vou dizer assim, a nossa cara, né? Até engraçado dizer isso, mas eles queriam uma igreja que tivesse a nossa cara, né? E a gente começou a orar ao Senhor, porque a princípio, Carol, nós não queríamos abrir uma igreja, porque há uma responsabilidade muito grande ser pastor, né? Mesmo tendo já sido consagrado como pastor, nós queríamos estar como um auxílio, não como pastor, né? E daí a gente começou a caminhar com essas pessoas e tinha essa necessidade, e nós começamos a orar, e até que o Senhor, ele foi, eu vou usar essa palavra, desenrolando, né? Sim, Que sim. foi desenrolando essa questão de ter uma igreja. E a pastora Vanessa, nós começamos a orar e Deus falou conosco, nós buscamos direcionamento de Deus, porque eu acredito que na vida do cristão ainda vale a questão de orar e buscar um direcionamento de Deus. E eu ainda sou daquele período que, assim, nós oramos e nós buscamos até que Deus responda. Enquanto Deus não responde, nós continuamos ainda em oração. E Deus falou conosco, né, que nós precisávamos abrir uma igreja, que era para nós estarmos abrindo uma igreja e tudo mais. E nós abrimos um espaço para cultuar na sala da nossa casa. A sala da nossa casa foi ficando pequena. E no período do Covid, da pandemia, todas as pessoas que estavam conosco, elas acabaram pegando Covid. Nós precisamos dar um tempo e nós continuamos em oração e até que o Senhor deu a ordem para nós estarmos abrindo a igreja, né? E daí o mais engraçado é que a pastora, ela fez um voto com Deus, ela fez um propósito com Deus, que se fosse para nós abrirmos a igreja, ia ter que ter um ponto de X valor, com tal metragem, com tudo que uma igreja precisa, porque nós não tínhamos nenhum recurso. Sim. E a gente viu a mão de Deus assim a se movimentar e começar a trabalhar
e para que tudo se encaminhasse para que a igreja começasse a acontecer, né? E daí nós começamos a buscar direcionamento do nome da igreja. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo um exercício ergométrico na minha casa, porque eu precisava fazer, e o Senhor, Ele me deu o nome da igreja, que a nossa igreja é conhecida IMMG, mas é Igreja Missionária Ministério Getsemane, Certo. que é uma igreja missionária, que cuida de Sim. missões, que ama missões. Sim. E daí nós começamos a ser encaminhados, eu vou usar essa palavra, né? Ser encaminhados por Jesus ali para que tudo ocorresse bem, né? Eu acredito que quando nós estamos na direção do Senhor, quando nós oramos até que Ele responda, o que acontece? O próprio Deus se encaminha de tudo que nós precisamos. E Deus foi levantando pessoas, né? Deus preparou o ponto, Deus preparou as cadeiras, Deus preparou o púlpito, e a gente foi cada vez mais ficando com medo, porque é uma responsabilidade muito grande. Liderar nos dias de hoje pessoas é uma responsabilidade, sempre foi, mas nos dias de hoje é muito mais complicado, eu acredito. Sim. E nós começamos a ver a boa mão do Senhor. E assim foi o início da igreja. Então a igreja se deu no início da pandemia.